Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tudo caminhando? Glória a Deus. Deus é bom. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. É um assunto assim muito gostoso de ser tratado. E eu vejo assim que é uma carência de nós como igreja tratar mais sobre o Espírito Santo de Deus. Eu estava meditando na palavra, orando, buscando do Senhor uma direção, e o Senhor me trouxe à memória coisas que eu vivi na igreja, coisas que a igreja viveu há tempos atrás. Eu lembro assim que no começo a igreja tinha um dia que era o dia de buscar o Espírito Santo. Não sei quantos aqui já fazem tempo que estão caminhando com o Senhor. Tinha o domingo era o dia da busca do Espírito Santo. Então a gente saía de casa, a gente ia para a igreja, mas a gente já tinha essa noção que a gente ia chegar na igreja para buscar o Espírito Santo. E eu vejo assim que com o passar do tempo, algumas coisas foram ficando meio que de lado na nossa vida. Algumas coisas a gente aprendeu, a gente entendeu, só que por causa do dia a dia, por causa da gente achar que a gente já é adulto espiritual, que a gente já está maduro espiritualmente, a gente vai deixando algumas coisas para trás. A gente vai achando que tem algumas coisas que não é tão relevante que nem já foi um dia, porque um dia já foi relevante. Um dia eu já recebi alguns dons, um dia eu já busquei o Espírito Santo, então agora eu tenho o Espírito Santo, tá bom. Será que tá bom mesmo? Eu quero falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Eu intitulei a mensagem sendo assim: guiados pelo Espírito e não desamparados. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8. Versículo 14. São versículos muito conhecidos na Bíblia, mas por a gente conhecer muita coisa, com o passar do tempo a gente não valoriza as riquezas que Deus depositou em nós. Porque o Espírito Santo foi algo depositado de Deus em nós. E muitas vezes nós não damos a importância que o Espírito Santo tem na nossa vida. Só que nós precisamos do Espírito de Deus. Ele é fundamental para que a nossa vida espiritual seja desenvolvida todos os dias, porque sempre nós podemos nos desenvolver mais no Senhor. E a vontade do Pai sobre as nossas vidas é essa, que nós venhamos crescer e prosseguir crescendo. Só que muitas vezes, por causa de tudo que nós vamos encontrando no caminho, por causa de algumas pedras que vão se deparando no nosso caminho, a gente vai se satisfazendo com pouco. E a gente acha que a gente já está no caminho e está bom. E a gente poderia desfrutar de tantas coisas sobrenaturais. A gente poderia estar desfrutando de tantas coisas melhores. Só que nós não estamos desfrutando, porque nós não estamos dando ao devido valor de tudo aquilo que está disposto a nós. Porque as coisas que o Senhor tem para nós, elas já estão todas dispostas a nós, cabe a nós acessá-las. Só que muitas vezes nós esquecemos de acessar as coisas que está preparada para nós. Nós ficamos esperando essas coisas cair no nosso colo. Muitas vezes a gente deseja ser adulto espiritual, a gente se acha uma pessoa conhecedora. E daí outras vezes a gente fica esperando o Senhor vir e nos trazer o alimento na boca, como se nós fôssemos crianças espirituais ainda. Então eu acredito que o Senhor olha para nós de lá do céu e fala assim: quando que meu filho vai entender o que está sobre ele? Quando que os meus filhos vão entender o que eles precisam exercer aqui na terra?
É isso que nós precisamos entender. Amém? Então vamos lá. Romanos 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Muitas vezes nós temos contato com a palavra do Senhor, achamos que nós conhecemos a Bíblia, mas nós não conhecemos a Bíblia no profundo. Porque a Bíblia é um tesouro, que se a gente mergulhar nela todos os dias, ela vai nos alimentar e ela vai trazer revelações novas da parte do Senhor. Confesso para você que eu já li esse versículo muitas vezes, já preguei esse versículo diversas vezes, mas mesmo assim, hoje o Senhor me revelou algo novo nesse versículo. Olha só, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Hoje está na moda nós falarmos que somos filhos de Deus. Houve uma época que nós falávamos muito, eu sou evangélico, eu sou crente. Hoje não. Hoje a maioria das pessoas falam, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Virou algo assim que todos já se acostumaram a dizer. Mas ser filho de Deus é entender que Deus tem muito mais para fazer em nossa vida e através da nossa vida. Deus tem muito mais liberado para nós e nós muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Nós vivemos dias onde o mundo está sendo globalizado. E essa globalização tem causado um desamparo na humanidade. E isso não é diferente entre nós cristãos, entre os filhos de Deus. Porque eu não vou pedir para você levantar as mãos, mas eu sei que se eu sentasse e conversasse com cada um de vocês, eu sei que tem bastante gente aqui dentro que falaria assim para mim, pastora, eu me sinto desamparado, sabia? Pastora, eu me sinto desamparada às vezes, sabia? Parece assim que eu estou só. Parece assim que mesmo estando no meio da igreja, no meio de muitas pessoas, mesmo eu tendo família, mesmo eu tendo meus filhos, tem hora que eu me sinto assim tão desamparado. Mas sabe por que muitas vezes a gente tem esse sentimento conosco? Porque nos falta ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós falamos que nós somos filhos de Deus, mas nós não permitimos o Espírito Santo nos guiar. Porque nós não conseguimos entender que o Espírito Santo convive conosco. A gente sabe que o Espírito Santo foi mandado a nós. Tem muitas pessoas que têm uma confusão na mente, que não entendem muito claro isso. Porque tem pessoas que falam assim, eu ainda não fui batizada em oração em línguas, eu ainda não oro em línguas, eu tenho o Espírito Santo? Tem. Por quê? Porque a Bíblia fala assim lá em Efésios, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, nós fomos selados pelo Espírito de Deus. Então, a partir daí, o Espírito Santo entra na nossa vida e passa a conviver conosco. Só que o Espírito Santo convive conosco, só que nós convivemos com o Espírito Santo? Bem pouco. Bem pouco. Por quê? Porque para a gente conviver com o Espírito Santo, a gente precisa se comunicar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. E o Espírito Santo é que faz ligação de nós, seres humanos, a Deus que é Espírito. Porque Deus é Espírito. Nós não conseguimos ver a Deus. Nós não conseguimos apalpar a Deus.
nós conseguimos ter sensações de quem é Deus, do que Deus coloca na nossa vida. Nós temos sensações, mas essas sensações, quem coloca em nós, quem nos permite sentir, é o Espírito Santo. E nós, com o passar dos anos, a gente perdeu aquele interesse de orar no Espírito. A gente perdeu aquele interesse de buscar o Espírito. A gente perdeu aquele interesse de receber o dom de orar em línguas ou receber outros dons. Eu estava me lembrando que logo que eu comecei a trabalhar na obra do Senhor, eu tinha um desejo desesperado por ter o dom de cura, de tocar em pessoas e eu orar pela pessoa e a pessoa ser curada. Eu orava incessantemente sobre isso. Eu falava: Senhor, me dá o dom da cura, porque eu quero ter esse dom. Eu quero orar por pessoas e ver milagres acontecer. E daí eu comecei a pensar que eu orei tanto, e por muitas vezes o Senhor me usou e eu toquei em vida de pessoas e pessoas foram curadas. E daí o Senhor me fez pensar: qual é o dom mesmo que eu tenho buscado do Senhor hoje? Por que mesmo que eu estou pedindo a Deus? E assim somos nós na nossa caminhada. A gente vai caminhando com Jesus, a gente chega até Jesus, a gente fala com Jesus, mas a gente não quer mais as coisas do Espírito. A gente não quer ter dons. A gente não está mais falando com o Senhor. Eu lembro que, eu não sei quantos anos fazem bastante anos, quando eu li o livro Bom Dia Espírito Santo, e no livro é ensinado que a gente, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar: Bom dia, Espírito Santo. E daí quando você lê o livro, que você fica apaixonada, você fala: Bom dia, Espírito Santo, todo dia. E daí com o passar do tempo, você acha: eu não preciso, tem coisa que eu não preciso fazer, tem coisa que eu não preciso falar. E é um engano nosso. Por quê? Porque nós não estamos dando a autorização que o Espírito Santo quer encontrar de trabalhar em nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nós à medida que nós vamos permitindo, à medida que nós vamos dando abertura, à medida que nós vamos demonstrando a nossa sede, o nosso desejo, o nosso anseio por aquilo que é dele. E nós temos visto hoje uma igreja que tem tido muito pouco anseio pelo que é do Espírito. Nós temos visto uma igreja que está preocupada com as coisas sobre a vida dela, o que ela precisa, o que está faltando na vida dela, e não está mais preocupada em fazer as coisas de acordo com o Espírito. Para que serve um guia? Para não deixar você se perder no caminho. Hoje nós temos o Waze, que é muito usado. E eu vejo assim que o Espírito Santo é esse GPS em nós. O Espírito Santo, ele é o GPS que vai nos conduzir para a gente não se perder no caminho. Porque por mais que nós sejamos do Senhor, nós vamos passar por situações onde nós não vamos saber como lidar com as situações. Por mais que nós sejamos pessoas do Senhor, nós vamos viver em lugares que aonde a gente entrar vai estar escuro. E se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus, a gente vai acabar dando uma volta maior do que era para a gente dar. Quantas pessoas têm andado incansavelmente buscando algo e parece que ela nunca chega a lugar nenhum, parece que ela não consegue encontrar, porque está faltando a direção certa. E a direção certa quem vai dar é o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que todos os filhos de Deus têm que ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Nós precisamos desejar ser guiados pelo Espírito Santo. Se você estiver numa estrada e não tiver placa nenhuma naquela estrada, você vai demorar muito mais tempo para chegar no seu destino, não é verdade? E assim acontece na vida nossa de filhos de Deus. Quantas coisas estão demorando para acontecer na nossa vida,
Porque nós não estamos deixando o Espírito Santo nos guiar. Quantas coisas não estão acontecendo na nossa vida, porque o Espírito Santo não está tendo a direção que ele precisa ter. Nós não somos pessoas que agimos por impulso e nem desgovernadas. Nós temos o Espírito de Deus. Perceba você que tem muitas coisas na sua vida que deram errado. E depois que deu errado, você falou assim, no fundo, eu sabia que não era para mim ter ido por ali. Eu sabia que não era para mim ter feito tal coisa. Não é verdade? É o Espírito Santo tentando te guiar. Só que como nós falhamos na nossa comunicação com o Espírito, a gente vai tomar o caminho mais difícil. Por quê? Porque o Espírito Santo na nossa vida é para nos ajudar a achar os caminhos certos. Os caminhos que vai nos levar corretamente ao nosso destino. Nos impedindo de ter percalços. Nos impedindo de dar voltas e voltas e voltas. Perdendo tempo. Quanto tempo estamos perdendo? Por quê? Porque tem faltado comunicação. Se você deixou a sua Bíblia aberta lá em Romanos 8, o versículo de número 26 diz assim, ó. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. O mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabe o que o Senhor me falou? O Senhor me disse assim, que muitas vezes a gente não consegue se comunicar com o Espírito Santo, porque nós perdemos a noção da comunicação. Você percebe que hoje, com o mundo digital, a gente não se comunica mais direito com as pessoas? Você percebe que falta toque? Você percebe que falta tempo de você sentar para ouvir as pessoas que são de perto de você? Muitas vezes tem muitos relacionamentos dentro do nosso lar que não estão funcionando, que não estão sendo de acordo com a vontade de Deus, porque não tem tido toque. E assim como nós não conseguimos olhar para as pessoas que nós vemos de carne e osso e não tocamos nela, nós não estamos conseguindo tocar no Espírito. Nós precisamos estar abertos para que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos ensinar a como dirigir a nossa vida em todas as áreas, como criar raízes nos nossos relacionamentos. Os relacionamentos estão adoecidos. Quantos pais e filhos têm vivido problemas? Quantos maridos e mulheres têm vivido problemas? E eu não estou falando daquelas pessoas que são lá de fora, que não vêm à igreja. Não, eu estou falando que isso está acontecendo dentro da igreja. Dentro daqueles que se intitulam filhos de Deus. Nós precisamos despertar, amados. Porque nós não podemos perder essa comunicação. Porque o Espírito Santo, ele é a força nos momentos das nossas fraquezas. Porque mesmo nós orando no Espírito, mesmo nós sendo pessoas que andem com o Senhor, nós vamos ter momentos de fraquezas, porque nós somos seres humanos. E faz parte da humanidade a fraqueza. Faz parte da humanidade. Não pense você que nós estamos aqui te ensinando que se você buscar o Espírito Santo você vai ser um super cristão. Não. Você vai ser um cristão suscetível a tudo, a fraquezas também. Mas com o Espírito Santo você vai ter forças. Com o Espírito Santo você vai conseguir se levantar quando você pensar em cair. Sabe aquele dia que você fala assim, vou desistir? Não tem dias que passa isso dentro da gente? Passa na vida de todos.
Tem dia que você fala assim, não, eu vou desistir. Mas é nesse dia que o Espírito Santo te move por dentro e fala, você não pode desistir. Você precisa continuar porque eu tenho um propósito através da sua vida. E sabe, tem muitos corações que já não têm tido essa sensibilidade para ouvir isso. E o Senhor nesta noite, Ele quer tocar em você. Como há muito tempo você não é tocado e você não toca nas pessoas. Não pense você que falar do Espírito Santo é algo assim simplesmente falado. Não, é algo muito mais profundo do que você imagina. Quando nós falamos com o Espírito Santo, quando nós chamamos por Ele, algo acontece dentro de nós que é inexplicável. Não tem como se explicar. Tem coisas que a gente não se explica, a gente se vive. E é isso que o Senhor quer. Por isso que o Senhor tem colocado que nós falemos do Espírito Santo. Porque se vai haver um avivamento na igreja do Senhor, as pessoas precisam voltar a ter a sensibilidade. Elas precisam voltar a ser cheias para que elas sejam um instrumento do Senhor, para que elas possam ser suportes. E daí, sabe, lendo esses 2 versículos, a palavra do Senhor lá no versículo 27 fala assim: e aquele que examina os corações, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele gera em nós um poder, mas ele é uma pessoa que habita dentro de nós, amém? O versículo fala assim, 27, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem é os santos? Somos nós. E daí você pode falar assim, ai, será que eu sou santo ainda? Diante de tudo isso que eu estou ouvindo hoje, será que eu sou santo ainda? Sabe, às vezes parece que eu estou me sentindo tão sozinho, tão longe de Deus. Às vezes eu sinto assim que o desamparo tomou conta de mim. Será que eu sou santo? E daí, se você for buscar o que significa santo, significa ser separado. E se você for buscar a tradução no hebraico, kadosh, significa ser incomum. E você tem ideia do que significa ser incomum? Não é ser igual, não é ser comum, como você vê as pessoas serem. É você ter coragem de fazer o que as pessoas não estão fazendo. Ser incomum é você não reagir de acordo que as pessoas esperem que você reaja. Porque tem muitas vezes que nós reagimos a coisas que nós achávamos que não tinha mais efeito na nossa vida. Igreja do Senhor, será que nós estamos sendo comum ou incomum? Será que nós estamos dispostos a suportar o que ninguém suporta? Será que nós estamos dispostos a enfrentar o que ninguém enfrenta? Porque nós vamos viver dias que nós vamos precisar ter essa consciência. E se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Então nesse tempo o Senhor está nos preparando. Você consegue entender isso? Esse é o tempo do Senhor te levantar, porque Ele está te preparando, porque você vai ser capaz de enfrentar as situações que você não acha que você seja capaz de enfrentar. Nós precisamos entender. Esse é o tempo que o Senhor está nos preparando para nós pensarmos diferente, para nós falarmos diferente e para nós agirmos de forma diferente. Irmãos, como o Senhor procura os incomuns nessa terra. Como
nós precisamos ter essa consciência que ser santo não é ser perfeito. Tem muitas pessoas que dizem que não conseguem ser santos porque elas não conseguem ser perfeitos. Elas não conseguem acertar em tudo que faz. Mas não é isso que o Senhor está te pedindo. O Senhor não pede que você seja perfeito. O Senhor pede que você seja incomum. Um improvável para esta geração. Aquele que as pessoas olham, falam, eu não conheço essa pessoa. Mas a hora que chega perto de nós, vê o sobrenatural através da nossa vida. Amados, o que você acha que você faz aqui dentro da igreja? Você está recebendo a instrução do Senhor para você causar algo na terra. Por que você acha que o Senhor tem falado tanto conosco da maneira que Ele tem falado? Porque nós estamos parados olhando. Nós não estamos agindo mais como cristãos, como filhos de Deus. E o pior, que nos sentimos filhos de Deus. Por que você acha que nós estamos vivendo no Brasil o que nós estamos vivendo hoje? Porque por muito tempo nós, igreja, não falo da igreja de Jaú, eu falo da igreja em nível de Brasil, nos sentimos filhos. Só que nós não estávamos ouvindo o Espírito. Nós somos muito prontos para falar, eu sei, eu já caminho, eu já sou convertido, eu já. Mas o coração está endurecido, não tem mais sensibilidade. Não é mais guiado pelo Espírito, é guiado pelas suas emoções. É guiado por aquilo que você carrega dentro de você. Aquelas dores que te atormentam tanto. Muitas vezes é essas dores que guia você e não o Espírito de Deus. Mas nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos dessa força motora do Espírito Santo em nós. Para que Ele venha jorrar em nós. Para que Ele venha fluir em nós e através de nós. Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração, o nosso interior. Se tem alguém que consegue entrar lá dentro e tocar lá naqueles fiozinhos desencapados. Não sei se tem alguém aqui que tem algum fiozinho desencapado. Mas o Espírito Santo consegue entrar lá dentro, onde tem aqueles fiozinhos desencapados, que ninguém consegue chegar. O Espírito Santo consegue chegar. E o Espírito Santo consegue encapar aquele fiozinho e fazer as coisas funcionarem de novo. Amém? Você pode falar, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero ser cheio. E eu quero voltar. Ser guiado pelo Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? E sabe que o Senhor me mostrou que nós, os filhos de Deus, que é um título bonito da gente falar, né? A gente é muito preocupado com o título, filhos de Deus. Existem dois tipos de pessoas que carregam esse título. Abre a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu quero falar um pouquinho sobre dois tipos de pessoas que tem tudo a ver conosco nesses dias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1. Fala assim, ó. Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam.
Olha só, Pedro e João, no capítulo de número 2, eles tiveram a experiência mais maravilhosa da vida deles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Que lá no capítulo 2 é quando houve a descida do Espírito Santo. E a partir dali, eles entenderam que se eles receberam a pessoa do Espírito Santo para caminhar com eles, porque Jesus já não caminhava mais com ele, e Deus sabia que a partir do momento que tirasse Jesus aqui da terra, se nos deixasse só, desamparados, nós não íamos conseguir andar no caminho do Senhor, mesmo tendo acesso à salvação, mesmo Jesus tendo morrido por nós. Se o Espírito Santo não tivesse sido entregue a nós, a gente não ia conseguir. O Senhor sabia disso, e o Senhor é perfeito e pensa em tudo. Daí ele falou assim: eu não vou deixar o meu povo desamparado. Então, quantas vezes você se sentir em desamparo, isso é mentira. Isso é o inimigo querendo te tirar dos propósitos do Senhor. Porque nós não estamos desamparados. Porque Deus, o nosso Pai, não nos deixa desamparados. Ele colocou o Espírito Santo para conviver conosco e nós convivermos com Ele. Porque não basta Ele conviver conosco, nós temos que conviver com Ele. E daí Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo. E olha o que a Bíblia fala. Eles subiam junto ao templo à hora da oração. Sabe o que o Senhor me falou para mim quando eu li isso? Que Pedro e João, eles estavam subindo ao templo na hora da oração, orar. Mas sabe que tipo de oração eles iam fazer? Eles iam adorar o Senhor. Porque eles tinham tido uma experiência com Deus tão profunda que eles entenderam que assim como Jesus, porque se você for ver os evangelhos, você vai ver que em muitos lugares Jesus se retirava à parte para orar. A Bíblia fala isso. Mas eu entendo que ele ia adorar. Por quê? Porque aquilo que você adora, você se torna parecido. A adoração, ela tem um poder de nos transformar. Então tudo aquilo que nós adoramos, nós nos assemelhamos com Ele. Então eu entendo que Jesus, quando Ele se retirava para falar com Deus, quando Ele ia orar a Deus, que a Bíblia relata isso nos evangelhos, eu entendo que Jesus, Ele ia adorar. E se percebe que com o passar do tempo, a gente perdeu o interesse de adorar. Você percebe que com o passar do tempo a gente não dá mais aquele significado para a adoração. Domingo apóstolo, eu achei aquela mensagem que o Senhor trouxe para nós, assim, muito de Deus, sobre a contemplação, porque o Senhor nos ensinou como adorar a Deus, porque é algo que nós deixamos para trás. Se você não assistiu essa mensagem, procura lá no YouTube e assista para você ver como nós precisamos, porque a adoração nos transforma. Aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos semelhante a Ele. E o que tem acontecido nesses dias? A criatura tem sido mais adorada do que o Criador. É muito sério isso. E daí nós vemos que no mesmo lugar que Pedro e João subiram para adorar, tinha um homem sentado pedindo esmolas, porque ele era coxo. E daí eu te pergunto, quantas pessoas que nós conhecemos, que por causa de problemas da vida, que por causa de deficiências que ela luta com ela mesma, ela se encontra hoje, talvez chegando à presença do Senhor, talvez subindo até Deus, mas não conseguindo mais adorar o Senhor.
Quantas pessoas que chegam até Deus, mas não é para orar, é para pedir. Senhor, eu preciso de uma esmola. E daí o que eu entendo com isso? Que quando nós estamos pedindo uma esmola. Por quê? Porque todas as coisas, lá em Efésios 1 diz que todas as coisas já estão liberadas a nós nas regiões celestiais. Mas o problema é que nós não vivemos nas regiões celestiais. Nós somos muito terrenos. Nós estamos muito cheios do que é da terra. E daí a gente não consegue mesmo desfrutar. A gente não consegue mesmo acessar. E daí a gente tem que ficar pedindo esmola. E quando não, a gente está lá sentado, falando: Senhor, tem dó de mim. Olhando para as pessoas que estão passando, falando: ai, tem dó de mim. Ai, a minha história é tão triste. A minha situação é tão triste. Mas você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Sabe o que significa ser filho? Ser herdeiro. A paternidade do Senhor nos trouxe herança. O Senhor diz assim que nós fomos adotados. Eu li lá Romanos 8, que fala que nós fomos adotados. Então a adoção do Senhor nos trouxe paternidade. E a paternidade nos dá herança. Nós não somos mais mendigos. Nós não somos coitados, miseráveis. Nós precisamos parar de ficar sentados por causa das nossas mazelas. Nós precisamos parar de ficar deixando a nossa dor reinar. A nossa dor dizer para nós por onde que nós precisamos ir, para quem que nós precisamos pedir. É tempo da gente despertar. É tempo da gente chegar até o Senhor com ousadia, com intrepidez. Falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quantos podem dizer: eis-me aqui, Senhor? Será que nós vamos continuar da mesma maneira? Nós vemos que nós, os filhos de Deus, falta muita compaixão, falta muita empatia uns pelos outros. Vemos dentro da igreja, nós não somos modelo. Eu falo isso sem medo. Nós não temos sido modelo para as pessoas lá de fora. Infelizmente, tem faltado muita empatia para nós, os filhos de Deus. Tem faltado compaixão, tem faltado misericórdia. Por quê? Será que se o Espírito Santo realmente nos guiasse, a gente estaria assim? Olhando para as pessoas sem empatia? Olhando para as pessoas sem misericórdia? É fácil apontar o dedo para as pessoas. É fácil criticar. É fácil você falar dos erros das pessoas. Mas será que a pessoa precisa? Não. Ela precisa do seu amor. Porque muitas vezes ela tem se sentido desamparada. E nós, aqueles que subimos até a presença do Pai, nós temos que mostrar para as pessoas que existe um Pai que nos ampara, que nos acolhe, que mostra para nós um caminho. Nós não andamos sozinhos. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Como nós precisamos entender que nós temos que subir até a presença do Senhor, não de qualquer forma, não para mendigar, não para falar: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero fluir em Ti. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Você já fez essa pergunta para Deus? Você já teve a ousadia de falar: Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim? Porque muitas vezes nós chegamos lá com o discurso pronto: Senhor,
Meu Deus e meu Pai, por favor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desse jeito, eu quero daquele outro jeito, eu quero daquele outro. Amém. Você escutou o que Deus falou? Não, por quê? Porque a sua listinha era grande demais. E daí, deu só para você falar. E daí com isso, a gente acaba se acomodando. Que nem esse coxo. Esse coxo, ele já estava acomodado naquela situação. Eu vou lá na porta do templo, passo um monte de gente lá. Eu fico pedindo esmola. Eles me dão esmola. E eu consigo me sustentar. Se acomodou a viver aquela vida de coxo. E sabe o que dói em mim falar? Quantos têm acostumado com a vida de coxo e conheceram a Cristo? Vem à porta da presença do Senhor, chega até lá e não consegue entrar na adoração. O Espírito Santo quer te mover nesta noite, amém? Dá um cutucãozinho no irmão que está sério aí do seu lado. Fala para ele, o Espírito Santo quer te mover esta noite. Continuando aqui na Bíblia, versículo de número 3 fala assim: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E nós? Quando nós vemos uma pessoa, nós podemos falar isso para a pessoa? Olha para mim. Olha para mim. Ou você fala para a pessoa: a vida está difícil mesmo. Os dias estão tão ruins. Nossa, você tem tudo isso de problema. Se eu te contar os meus problemas, você vai chorar 3 dias e 3 noites. Não é? Mas Pedro e João, eles estavam o quê? Cheios do Espírito. Eles estavam sendo guiados pelo Espírito. Porque no capítulo de número 2, Pedro faz um discurso onde ele converte 3.000 pessoas. E você já percebeu como ganhar almas para Jesus parou de ser algo importante na nossa vida? A gente pensa assim: tomara que eu vá para o céu a hora que eu morrer. Eu ter a minha salvação garantida é o que importa. Uma pessoa guiada pelo Espírito, será que pensa assim? Eu conseguindo chegar lá. Então, nesses dias mal que tá vindo aí, se eu tiver salva, importante é isso. Quem falou isso para você? Nós precisamos ajudar aqueles que não conseguiram ainda. Olha a ousadia que João e Pedro tiveram. Olha para nós. Olha para nós. Vamos continuar a leitura. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. E Pedro disse: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe o que o Senhor falou para mim? Que o nosso chamado é levantar e fazer pessoas andar. E muitas vezes nós não estamos conseguindo nem nós estar de pé, nem nós estar andando. E como que nós revertemos essa situação? Pedindo: Espírito Santo, me toca, me guia. Espírito Santo, precisamos voltar a conversar com o Espírito, desejar o Espírito, chegar na igreja, fechar os olhos e orar, adorar, adorar, adorar. Estar na sua casa, adore, 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 adore. Porque quanto mais você adorar o Senhor, mais revelações do Espírito você vai ter.
Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós nos acomodamos com a nossa vida. Nós não temos coragem de correr riscos. E o Senhor nos diz nessa noite que nós precisamos ter coragem de correr riscos. Nós não podemos mais ter medo de arriscar. Porque se nós vivemos com Cristo, não importa o risco que corramos, nós estamos com Cristo. Nós não estamos sozinhos. Só que qual que é o nosso problema? A gente sempre está incomodado com aquilo que está faltando para nós. Mas Pedro e João, olha o que ele falou para o aleijado. Ele falou assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O que ele quis dizer com isso? Meus olhos, a minha vida não gira em torno de bens materiais. Você está pedindo dinheiro porque ele precisava de bens, ele precisava comprar alimento talvez. Ele precisava talvez pagar um médico. E Pedro e João teve a coragem de olhar para ele e falar assim: viu, o que eu tenho é muito maior do que as coisas dessa terra. O que eu tenho é muito maior do que essa falta que você acha que você tem, que o dinheiro pode comprar. O que eu tenho é muito maior do que o medo que você tem de entrar dentro do templo do Senhor e orar. Irmãos, e quantos de nós poderíamos estar assim, vivendo de extraordinário, e nós estamos lá, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Será que é Deus? Será que Deus me mandou aí mesmo? Ai, será que eu posso orar pelo irmão? Ai, será que se eu orar essa situação vai mudar? Irmãos, não importa se vai mudar ou não mudar, mas você tem que ser boca de Deus diante das pessoas. Por quê? Porque você tem que mostrar para as pessoas que você não vive por você mesmo, que acima de você existe um Deus que é todo poderoso. Porque como as pessoas vão conhecer esse Deus? Não é só vendo o milagre, é sabendo que aquele milagre foi Deus que fez. Porque nós somos pessoas que estendem a mão e levantam pessoas e oram por pessoas para que elas andem. Precisamos parar de ser acomodado, de ver as situações. 1 Coríntios 12, nem precisa abrir, eu vou abrir para você, eu vou ler o que a Bíblia fala. Porque muitas vezes a gente fala assim: Senhor, será que se eu orar vai dar certo? Ai, eu acho que eu não tenho assim uma oração forte. Mas você não tem o Espírito de Deus? Não existe oração fraca. Existe oração mais intensa e menos intensa. Oração fraca não existe. 1 Coríntios 12, 3 fala assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Então, toda vez que você declara algo e usa o nome de Jesus, você está sendo ousado, e você está falando, e o Espírito Santo está falando junto com você. O Espírito Santo está assinando aquele decreto que você está fazendo. Só que o problema é que na maioria das vezes a gente para de decretar as coisas, porque a gente está olhando para nós e está vendo o nosso defeito, está vendo as nossas impossibilidades, está vendo as nossas dores desde o nosso nascimento. Assim como aquele coxo, que desde o nascimento dele, ele nasceu coxo, e ele ficava ali naquela situação. E quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos parados porque nos sentimos menos, porque nos sentimos que nós não temos poder, não temos autoridade? Mas quando você usa o nome de Jesus, o Espírito Santo vai te respaldar. E sabe o que o Senhor vem nos dizer nessa noite? Lá no versículo 7 fala assim, Atos 3:7 fala assim: e tomando
pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. O Senhor vem nos dizer que é isso que Ele quer fazer com você nessa noite hoje. Ele quer te levantar, segurar nas suas mãos, firmar os seus pés e curar você. Amém? Você não pode achar que a sua vida já é o suficiente o que você viveu até aqui. Você não pode se acostumar com as suas dores, com as suas frustrações, com a sua frieza espiritual. Você não pode achar que a sua falta de relacionamento com o Espírito Santo, com as pessoas próximas a você, está certo. Não está. Não está. E o Senhor quer te curar nessa noite. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer isso. Que hoje Ele te toma pela mão. Ele quer restaurar você. Ele quer restaurar você como uma pessoa que é guiada pelo Espírito. Ele quer que fique imprimido isso dentro de você nesta noite. Você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus. E convive com você o Espírito de Deus. Não é o espírito de um homem. É o Espírito de Deus. Você tem noção que é isso? E eu te pergunto. Você vai continuar sentado, achando que a sua dor é a pior dor? Você vai continuar sentado, olhando para a sua vida e achando que você tem que ser carregado pelas pessoas? Ou você vai dar para as pessoas aquilo que você carrega dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus? É isso que nós precisamos, amados. É derramar na vida das pessoas do Espírito de Deus. É chegar para as pessoas que estão lá fora. Chegar para as pessoas e falar assim: existe um Deus que pode tirar você dessa situação. Existe um Deus que faz milagres. Porque Ele faz. Por que nós não temos visto mais tantos milagres acontecerem? Será que Deus voltou o rosto contra nós, ou nós estamos insensíveis? Será que nós somos uma igreja comum, ou nós somos uma igreja incomum? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. É tempo de restauração. Restauração na sua vida espiritual. Restauração na sua vida familiar. Restauração na sua vida emocional. O Senhor quer restaurar você por completo. Se coloque em pé em nome de Jesus.